Bom dia. Para dar início à palestra de hoje, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 118. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, detê-lo-lhe a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2:4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, vai ser imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se ao auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosa o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material. Dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Vamos agora efetuar nossa prece inicial. Vamos nesse momento relaxar, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento até o Senhor. Deus, Pai querido, amigo e Mestre Jesus, nossos anjos da guarda, Senhor, aqui presente, pedimos o auxílio necessário, Senhor, para entendimento, para a exemplificação, Senhor, do Evangelho em nossas vidas. Que possamos, Senhor, a cada dia estar estudando, estar nos dedicando, Senhor, a ser um verdadeiro servo, Senhor, na sua obra. Que possamos, Senhor, através do nosso trabalho, através da nossa determinação, criar o bom ânimo todo dia, Senhor, para podermos mudar o mundo, Senhor, aos pouquinhos, para esse mundo de regeneração que está por vir. Que possamos sempre lembrar de agradecer e construir uma fé ativa e viva junto ao Pai. Que assim seja. Nessa manhã de hoje, vou pedir à palestrante Regina para começar a palestra de hoje. Por favor, Regina. Bom dia, pessoal. Jesus nos abençoe. Mais uma manhã com tantas oportunidades de reflexão para todos nós, oportunidades que realmente vêm contribuir com a nossa melhoria, com o nosso equilíbrio, né, que vem nos ajudar nesse fortalecimento íntimo que todos desejamos e precisamos, né? Bom, trazemos aqui mais um tema de muito valor para nossas almas, que é nunca desanimar na seara do bem. E, como tema maior no nosso mês, nós estamos tendo como essa luz inspiradora a questão dos talentos
como nós sabemos na parábola dos talentos, da qual não vamos falar agora, mas que os talentos, as nossas oportunidades na existência, elas são de valor inigualável para cada um de nós, para a nossa trajetória evolutiva. Então, aquilo que me foi dado como talento pode ser semelhante ao de outro, diferente em outras características, porque os talentos são próprios às necessidades e possibilidades de cada alma. Então, que a gente possa estar vislumbrando essa ideia para que a gente vá desenvolvendo no decorrer desse mês as reflexões que nos são oferecidas. Então, inicialmente, vimos as tarefas do bem como ministérios divinos com Bibi, com Bianca, e hoje estamos aí falando acerca de não desanimar. Mas não é não desanimar, é nunca desanimar. Isso tem um peso, vamos dizer, uma intensidade maior, né? Então, vamos pensar aí sobre os talentos como oportunidades, o serviço do bem como nosso mundo íntimo e tudo que nos é ofertado no mundo, porque o que não é do bem, se tudo é do Pai, né? Absolutamente tudo. Fomos criados por Ele, temos toda uma trajetória de bênçãos e evolução e perfeição a ser alcançada. Tudo que há no mundo como oportunidades são recursos e nos indicam o que é preciso fazer. Se a gente ainda não vê como seara do bem ou com estes olhos melhores, né, a realidade num sentido mais ampliado, mais sublime, ainda é por certo a imperfeição que nos caracteriza e a limitação que muitos de nós, ou nós em maioria, insistimos em fincar, né? O pé na lama que ainda é nossa. Temos potenciais de luz, possibilidades de bem, mas quantas vezes ainda fincamos o pé no lodo, no lamaçal, e ficamos por ali nos debatendo em situação difícil, né? Então, quando nós trouxemos essa temática na manhã de hoje, sobre nunca desanimar na obra, na seara do bem, na obra do bem, a gente tem como referência o livro Encontro Marcado, né? Psicografado por Chico, por Emmanuel, e aí vem falar sobre o desânimo ser algo injustificável. Quando a gente pensa nisso, acha até uma coisa meio incoerente, contraditória, pelas coisas todas que vemos ao redor de nós, pelo que vivenciamos. Então, a gente muitas vezes acha que sim, justifica eu estar desanimado, justifica eu ser revoltado, justifica eu querer me debater, eu me desequilibrar, eu ficar em conflito. Ok, o conflito, sim. O conflito é benéfico. O conflito traz possibilidades de modificação. Agora, se no imediato eu não consigo mudar por fora, é porque o chamado é para que eu modifique por dentro. Né? E quando nós observamos o sentido da palavra ânimo, porque desânimo, né, é um sentido negativo, tem um prefixo aí desse que fala de sem, ausência, né? Sem ânimo. Ânimo fala da nossa alma. Sem alma. Não colocarmos alma nas coisas, não estarmos ali inteiramente. E quando a gente pensa em alma, a gente fala em vida, e não vamos nos restringir à vida, existência física, porque não é. É a vida do espírito imortal. E aí a gente vai no mapa mental, chega a Deus, né? Então, sem alma,
sem energia, sem disposição, sem Deus. Porque se Deus é o hálito que nos faz refazer, né, que nos reanima, que nos dá a força, a coragem, Deus é a fonte de todos esses potenciais de luz que há em nós, embora a gente não os veja nessa proporção pela limitação trazida, talvez por não direcionarmos o olhar, pelo pouco esforço, que nós não temos condição de avaliar sobre o outro, nada disso. São hipóteses que a gente vai lançando para que a gente possa, cada um de nós, pensar sobre si. Tenho feito meu melhor esforço em me ver como espírito imortal? Como que eu estou diante dessas situações que o mundo me apresenta? Elas não falam de alguma coisa diferente de mim, elas falam de mim. Então, eu acho a guerra horrível, eu abomino a violência, eu falo da agressividade também como algo que não deve mais existir, né? Da fome, da carência, da aridez nos corações, mas eu tenho visto que isso também tem uma pegada em mim. Eu posso não promover a guerra armada, porque nem tenho recurso para isso. Mas será que eu fico promovendo a guerra nos ambientes onde eu estou? No meu lar, no meu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo nas mais diversas situações. Eu vivo agressiva, eu guerreio, eu quero sempre colocar a minha verdade, e aí essa minha verdade vira a minha lança, vira a minha arma, né? Então, são apenas situações para que a gente possa pensar a esse respeito. O mundo externo também fala de mim, que se hoje já procuro ver de forma diferente, agir diferente, tenho a luz do Consolador a ampliar as minhas possibilidades de reflexão, ação, mudando a minha rota, refazendo equívocos. Será que eu estou nessa vibe, nessa direção? Eu estou usando os recursos que tenho? Ou estou lá cheia de informações, conhecimentos que estão enfeitando a minha cabeça? E ponto. Né? Para que eu diga para o outro o que ele precisa fazer. Então, se Ítalo me fala de alguma questão, abrindo honestamente, sinceramente o seu coração, eu tenho a receita. Né? Se Fidelina me fala dela, eu tenho uma receita. Se Edma me diz, eu tenho outra receita. Ué, e a minha receita? Né? E aquilo que eu trago para mim? Quando a gente fala receita, a gente fala até de um jeito mais assim, lúdico, vamos dizer. Não há receita. Né? A gente sabe os recursos que estão à disposição, mas como oferecer esses recursos para o outro sempre disponível, à vontade, e na hora de eu utilizar os recursos, eu não sei, eu não quero, eu não vou, eu não abro o evangelho, eu não procuro um momento comigo. Isso não é para que eu fique dizendo que eu sou imperfeita, eu não consigo, não dá para mim ainda, eu ainda vou conseguir. Mas vamos cada um de nós olhar para o próprio coração. Claro que há momentos que a gente mais fortalecido vai lá e consegue, né? Mais fortalecida, não estou nem dizendo assim, forte, mas na crença, no conhecimento, no entendimento, é um fortalecimento, sim. A gente fragiliza, óbvio, oscilamos a beça, mas sabemos quais são os recursos. E a verdade liberta. Não é Regina que diz, é o Cristo. A verdade liberta. Ele nos proporcionou uma amplitude de conhecimento. Como que cada um vai absorver essa verdade? Como possa.
como possa. E cada vez que eu vou me esforçando um pouco mais, não só na ação material, mas na reflexão, para que a minha ação seja cada vez melhor em benefício de mim e daqueles que partilham comigo da vida, eu vou entendendo melhor, entendendo no coração essa ideia de que a cabeça pensa, o coração sente, são dissociados. Isso já caiu por terra faz muito tempo, há muito tempo. Cabeça alimenta coração, coração símbolo, né? Os sentimentos. E os sentimentos retroalimentam o coração. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eles estão lá, ó, juntos. Uma coisa alimenta a outra. Então, é o sentimento que alimenta a ideia fortalece o sentimento. E aí, se não cuidarmos, se esses não forem melhores, a gente se complica espiritualmente. Se forem, a gente também se fortalece para o bem. Nós estamos vivendo um ápice, um clima de referenciais materialistas muito enraizados naquilo que construímos há séculos. Então, somos uma civilização muito material. A gente observa na vida os avanços da tecnologia que não damos nem conta. Hoje é uma coisa, daqui a pouco é outra. Não precisa nem chegar amanhã, né? A ciência, com as suas pesquisas, com os investimentos, muitos, tem conquistado várias possibilidades de bem-estar, conforto, saúde, infelizmente, ainda restrito a um número de pessoas, porque essa não é uma coisa no nosso mundo mais disseminada, porque a questão moral fica bem aquém, bem abaixo do avanço intelectual, que pode e deve promover que a moral também se eleve, mas é uma decisão de cada um de nós, uma decisão íntima, individual e coletiva. Enquanto sociedade, na cidade onde estamos, o Estado, o país, os países, a humanidade encarnada e desencarnada. Obviamente que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, vamos nós fazer a nossa parte. Não somos perfeitos, não somos modelo, mas podemos fazer a nossa parte. E vamos contribuir com a nossa evolução e a de todos. Porque, mais uma vez, né, à medida que cuidamos de nós espiritualmente, buscamos ampliar esse olhar e fazer a parte nesse microcosmo que somos nós, no macro, a gente vai semeando conforme possível. E a colheita não é nossa. A gente é tão egoísta e ainda tem um olhar, muitas vezes, imperfeito, que a gente semeia e ainda quer dar conta do resultado daquela semeadura. Quer dar conta, como se fosse propriedade da gente. Falo por mim mesma, tenho esse jeito, né? Como que a gente muitas vezes faz aquilo que precisa, dá conta do que precisa, mas depois quer o resultado na palma da mão. Vale nada isso, porque o que Deus chama a gente para fazer é a parte da gente, o nosso tijolinho na construção. A casa, como vai ser, a pintura, quem vai morar, não é da nossa conta. É maior essa obra, muito maior, e já é uma honra para nós sermos convocados ao trabalho. Então, vamos fazer essa parte que é de muito valor, de muito valor. Bom, então nós estamos no auge da dor, no auge dessas situações que a gente diz assim, já passamos do limite, não aguentamos mais. Então, vamos lá,
entender o que elas estão nos dizendo. Elas não estão aí como um castigo de Deus, como a gente escuta um bocado falar, né? Elas são resultados da nossa ação. E mesmo quando não agimos deliberadamente assim, naquela situação específica, nós temos com ela comprometimentos pelas reflexões que a gente fez agora no início, né? Todos cooperamos com as situações que vivemos coletivamente, na medida que individualmente ainda fazemos as opções semelhantes. Como quando a gente joga uma pedra na água, que aquilo vai ampliando aquela onda, né? Esqueci o nome da física que dá aquela onda que se amplia, né? Maior na água quando se joga a pedra. Assim também são as nossas ações, que vão também trazendo, fazendo ressonância no mundo e sintonizando com os semelhantes. Bom, somos, então, convocados a buscar outros caminhos e termos outros referenciais. Confesso a vocês que, como jovem da década de 80, jovem, né? Porque na de 70 eu era criança, jovem da década de 80, eu acompanhei vários cantores e bandas que muitos ainda amam e gostam hoje, né? Amam entre aspas, e gostam. E logo me veio à mente, todos, creio que muitos ou todos vão se recordar, meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Cazuza, né? Bom, me lembrei disso quando pensava nos referenciais da vida material. Ainda trazemos, ou tivemos, ou ainda temos, conforme, muitos heróis tão falhos quanto nós e que não dão conta da vida, porque eles também estão nas suas lutas. Eles podem alcançar, pelo pensamento, possibilidades, caminhos, determinada lucidez, mas se espiritualmente não acompanharem, vão morrer de overdose. Também trocar os pés pelas mãos, não porque eles deveriam ser melhores, como que eles estão dizendo, tudo bem, aí é dar conta de cada um. Nós também poderíamos, podemos, cada um com as suas lutas e desafios, mas fica a ideia de que o referencial precisa ser diferente do que a matéria nos aponta. Precisa ter solidez. E aí, para nós, enquanto humanidade, temos como grande referencial, humanidade terrena, temos como grande referencial, já apontado no Livro dos Espíritos de uma forma clara, simples, objetiva, para que todos consigamos compreender que o guia e modelo para a humanidade é o Cristo. Guia e modelo. Guia e modelo porque nós estamos aqui em meio às situações vivenciadas por nós no planeta, porque todos os planetas são para nós, espíritos em evolução, mundos escola. E na escola nós temos provas, nós temos oportunidades ali para avançar, não é? Então, temos o ensino fundamental 1, como hoje a gente já denomina diferente, né? O 2, temos o ensino médio, temos depois a graduação e a possibilidade de uma pós, que já é uma especialização. Se a gente for mais a fundo, um mestrado, um doutorado, né? Um pós-doutorado, isso é o que a matéria alcança, dos avanços intelectuais. Moralmente, nós certamente temos também as provas mais básicas, aquelas que um pouco mais amadurecidos vamos dando conta, ou vão sendo proporcionadas para ver o quanto a gente conseguiu conquistar das básicas,
né? E vamos em frente, gradualmente ascendendo. E se a gente se envolve em bobagens ainda, em dificuldades, né, sem conseguir sair do lugar, ficamos ali estacionados. Quando a gente começa a se complicar, outras circunstâncias se aproximam de nós por sintonia, por necessidade, para que a gente possa quebrar aquele ciclo adoecedor e criar nova realidade. Isso é para todos nós. Isso não é para A específico ou B, não é porque fulano tem esta ou aquela situação diferente de mim, é para todos nós. É que a gente fica querendo muito dar conta da vida do outro, ainda a inferioridade que trazemos em nós nos faz querer comparar a nossa vida com a vida do outro. A Leila tem mais, ela tem melhor, mas isso é porque ela tem a mãe dela encarnada. Que mãe, né, Leila? Eu não tenho a minha encarnada, então, para mim, é mais difícil, é mais nananã, é mais aquelas coisas que a gente faz quando se vitima, né? Quantos recursos abençoados temos, iniciando pela certeza de que não há morte. Não há descontinuidade da vida. A vida é única, do espírito imortal. Há várias existências em que nós tomamos corpos diferentes pela bênção e o amor de Deus, para que, como se fôssemos novas pessoas, construirmos novas realidades. É uma bênção tudo isso, né? Então, a gente, às vezes, mete os pés pelas mãos, cria fixações mentais graves, difíceis em nós. O mundo maior nos ajuda a ter mínimas condições para fazer diferente, conforme a possibilidade de ficarmos mais ou menos na erraticidade. Voltamos com novas oportunidades. Então, temos lá aquela situação obsessiva grave que eu estava envolvida. Hoje, aquela pessoa, aquelas pessoas estão no meu círculo mais próximo, familiar ou de amizade, para que eu, com uma melhor disposição íntima, consiga desenvolver amor, perdão, mesmo que o outro não consiga. A oportunidade é minha, né? A oportunidade vem para mim. Bom, como sabemos, né? O Consolador é o Cristo, é o nosso grande Consolador. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, vem lindamente colocar para nós palavras do Mestre que vêm ao encontro das aflições do nosso coração para sanar, amenizar, para nos curar, não sem esforços nossos, mas ele nos apontando que se nós abraçarmos o seu jugo, tomarmos o seu jugo para nós, aprender com ele, que é brando e humilde de coração, nós vamos achar repouso para as nossas almas. Penso que a gente ainda reflete pouco sobre as palavras do Mestre, sobre as verdades que temos contato, e queremos sempre outras coisas, outras colocações, outras palavras, outros, e nos enchemos de coisas e de livros. Nenhuma crítica ao amor pela literatura, mas vamos aproveitar mais o que temos como recurso divino e vamos multiplicar. Se eu já li o suficiente das obras que eu tenho, posso até ter lá os meus queridinhos do coração, vamos doar,
vamos multiplicar, vamos permitir que outros também tenham acesso, porque a gente também será chamado às contas pela nossa própria consciência daquilo que fizemos de tanto recurso preso na estante. Só para falar desses, né? Sem contar os outros tantos que muitas vezes a gente não multiplica também. Bom, então, ele nos diz para irmos a ele. A gente fica insistindo para que Jesus venha a nós. Olha aí, o orgulho grande, né? Orgulho grande. Deus que tem que vir a mim. É o Cristo que tem que vir a mim. Como é que é isso? Como que é isso, né? Obviamente que a gente, numa boa intenção, pode dizer isso num intuito assim de fazer a minha realidade diferente. Ok, eu mesmo tenho questionado essas frases que vêm de nós, muitas vezes, no espontâneo. Vamos alterar, mas não que elas sejam só frases, que elas representem uma construção de uma postura diferente, né? O Cristo vem a nós sempre. Ele está em nós, é parte de nós, na medida que nós nos despertamos para esse divino que trazemos em nós. Nós é que precisamos desse despertamento. Então, de que maneira? Tomando o seu jugo, porque ele é suave e leve o fardo. E o que representam essas palavras? As suas lições, as suas orientações, o que o Mestre descortinou para nós há tantos séculos. Emmanuel nos fala de uma maneira bem assim, objetiva, bem clara. Se não me engano, é no Caminho, Verdade e Vida. Né? Não confirmei essa informação porque ela me veio à mente agora, né? A lembrança de que nós é que muitas vezes não abrimos mão, agarramos com força o objeto das nossas aflições. Isso me causa aflição, essa dor é ruim, mas na hora que o Cristo diz assim, eu vou aliviar, abre mão dela. Não quero abrir mão, não. Quero, não. É como você dizer para uma criança, né? Olha, você precisa tirar esse dente. A criança, no seu grau de compreensão, muitas vezes, não vai aceitar aquela ideia. Porque arrancar uma coisa dela, para ela, infantilmente, aquilo soa como uma coisa muito ruim. Ela vai se remeter à dor, aquele momento de tirada de alguma coisa dela, que é dela, que no entendimento pertence a ela. Olha só se não tem semelhança conosco quando estamos nessa postura infantil. E aí pode fazer jogo duro. Claro que após aquela retirada, ela terá a oportunidade de ver o benefício de tudo aquilo. Um novo dente virá, mas tem uma dor que ainda fica, né? Pouca, mas fica aquela dor, mas ela vai poder rever que aquilo foi necessário. Ela pode rever. Quantas vezes os adultos fazem os gostos das crianças que no seu pouco entendimento da vida ainda, né, na sua infantilidade, o seu pouco amadurecimento, querem coisas que não são adequadas para um entendimento maior. Não dar vacina a uma criança, por exemplo, é um absurdo no nosso entendimento hoje, né? Porque aquilo é preventivo de N coisas. Ela ainda não sabe, mas eu sei. Eu sou responsável por ela, então eu preciso fazer aquilo, apontar para ela e me manter firme, assertivo naquilo que eu sei que é benéfico. Então, essa postura com Cristo, de ir até Ele, de aceitarmos
o seu aconchego, que estão nas suas lições, no seu acalento, no nosso esforço para o bem, vai nos renovar a esperança. E é isso que o Evangelho coloca para nós, que faz depender de uma única condição, essa assistência e essa felicidade que está na lei por ele ensinada. E os seus ensinamentos se resumem na lei de amor. É isso que a gente precisa ir compreendendo, amadurecendo, até para que as dores vivenciadas tenham um peso menor em nós. Elas são o que são. As doenças, os conflitos, as misérias de toda sorte, não só material, morais. Miséria moral é coisa séria e grave. Quando a gente vê determinadas situações desequilibradas e vivencia situações desequilibrantes, convocando-nos ao desequilíbrio, mas há possibilidade de o superarmos, de vencermos, não ao outro, a nós, a nossa limitação. Se não fosse, não estaríamos aqui de maneira especial neste momento que a gente pode encontrar na própria Gênese, quando se fala sobre a geração nova, sobre esse momento de transição do planeta Terra, as colocações de Kardec sobre os desafios graves que a humanidade enfrentaria nesse momento de transição, pelas escolhas feitas até então. Pelas escolhas. Isso Kardec colocando no século XIX. Estamos aí no 21. E que clareza as colocações inspiradas pelo mundo maior para que ele pudesse nos ajudar a, quando chegasse o tempo das dores mais graves, estivéssemos preparados. E aí estamos falando do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vem para nós representar o Mestre Jesus, nos auxiliando na compreensão de muitas lições que ele veio nos trazer e que a gente fica batendo cabeça sem entender, e Jesus nos mostrando como, e os Espíritos nos mostrando essas lições do Mestre Jesus como bênção, como riqueza, como recurso. Foi quem? Então, é isso, né? É o Consolador prometido nos dizendo que o passe, por exemplo, ele é realizado desde que a gente equilibre a nossa mente na sintonia do que está sendo oportunizado, por exemplo, na casa espírita. Só aproveitei sua pergunta para poder colocar para todos nós, né? Porque ainda estamos vivendo a situação do passe coletivo aqui no salão, mas isso não deixa de ser passe. Pelo contrário, a gente muitas vezes ainda guarda apenas na memória a ideia daquele passe individual, como se aquele fosse um passe específico. Vou usar até uma palavra que me veio à mente, melhor, vamos dizer assim, no nosso entendimento, mas não. Passe é a energia de mais alto que nos renovam as energias, que nos trabalha a mente e o coração e nos apronta para a melhor condição de enfrentamento dos desafios que são nossos, acerenando as nossas dores, amenizando as nossas dificuldades, na medida que a gente se predispõe àquela sintonia elevada.
Então, quando a gente, antes da reunião, hoje é Lucas que faz a harmonização para a gente com aquelas músicas tão maravilhosas, esse momento é momento de harmonização, de equilíbrio. Podemos pensar como sendo passe? Também, onde os amigos espirituais, eles estão ali se aproximando de nós, entendendo quais são as nossas questões e dentro do possível, porque eles só podem realizar conforme as nossas predisposições para que eles nos ajudem. Às vezes a gente está tão ali encalacrado, eles conseguem amenizar, sim, mas talvez poderiam fazer melhor se tivéssemos em sintonia, certo? Porque quando a gente fecha a porta, o outro não entra. Ok, que os amigos, eles podem mais, mas eles não podem ferir o nosso livre-arbítrio. Não é assim? Então, o Consolador Prometido vem trazer para nós essa ideia de que os recursos do Cristo são novamente disponibilizados para a humanidade. Nunca deixaram de ser, mas vem concretizar para nós em forma do Consolador Prometido. A doutrina espírita, os espíritos nos apontando a vida continuando sempre, a vida em toda parte. A morte pode ser até enquanto estamos aqui, mortos-vivos, sem sentido, né? Sem darmos orientação, sem uma rota segura e fundamentada em valores imortais, como muitas vezes acontece ainda no nosso mundo, conosco ou com outros tantos companheiros em derredor de nós. Queremos deixar como mensagem a lição 61 do livro Fonte Viva, intitulada Nunca Desfalecer, retomada aqui por nós, né, nessa colocação de Emmanuel no livro Encontro Marcado, né? E aqui, nessa lição, Emmanuel vem falar para nós da importância da oração. Orar sempre e nunca desfalecer. Que a oração nos enche de calma e de bom ânimo em todas as situações e que muitas vezes, diante dos obstáculos de natureza estranha que causam inibições à nossa ação, que a gente possa ver na prece os recursos que nos fazem superar aquelas inibições. Inibição é limitação que nos deixa presos, né? E aí ele nos diz que enquanto nós, comunidade terrestre, não nos adaptarmos à nova luz, respiraremos cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. E que nós, então, não precisamos perdurar essa situação. Podemos e devemos, com o entendimento que já trazemos, fazer diferente. E cada um de nós, no melhor esforço que lhe cabe, vai contribuir para a obra maior, que é a seara do bem, que é a construção de uma nova terra regenerada, que certamente não veremos nessa encarnação, mas que vamos estar dando o nosso melhor, quem sabe, para o nosso retorno por aqui, com as coisas, o terreno mais preparado, né, Vera? O terreno mais fincado, e não sem provas, mas certamente sem o peso da expiação. E aí ele nos diz, ele, Emmanuel,
Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Trabalhar, servir, aprender, amar e nunca desfalecer. Essa é uma colocação contínua dos amigos espirituais. Eu ouvi desde a minha pré-adolescência aos dias de hoje, que tem um tempo aí, né? Um tempo, que eu podia muitas vezes chorar, desequilibrar, porque é de nós ainda, né? O desequilíbrio, às vezes, quando a gente se debate aí com as nossas questões, sem querer ver a luz. Eu poderia N coisas, mas nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desfalecer. Porque se há fé, se há entendimento, se há recursos, cair é ainda na nossa condição e faz parte do aprendizado. Mas ficar ali à beira do caminho e eternizar essa situação é um agravamento da nossa situação espiritual. E nós podemos fazer diferente. Temos todas as possibilidades. Temos entendimento, temos os recursos. Vamos em frente, né? Que Deus nos abençoe. Eu pedi a Lucas para colocar uma música, pode ser no momento do passe, né, conforme, porque ela fala muito ao meu coração, ela fala dessa nova luz que a gente precisa impregnar no coração para construir uma nova realidade espiritual em nós e colaborar com uma nova realidade em torno de nós. Então, nunca desanimemos na seara do bem. Nunca foi tão para mim essa palestra do dia de hoje. Muito obrigada pela oportunidade e por vocês aqui comigo, ouvindo carinhosamente, me ajudarem a fortalecer o bem em mim. Eu estou querendo derrubar isso faz tempo, né, Lu? Já é a quarta ou quinta vez. Para dar prosseguimento, então, nossa reunião de hoje, pedir aos médicos fascistas colocar à disposição, realizar um momento de paz.
E assim, Senhor, vamos terminar a reunião de hoje, agradecidos aqui pelos ensinamentos, pela vontade, pela nossa determinação, Senhor, de estar aqui a aprender mais, para evoluirmos, Senhor. Começando agora a construção, Senhor, para depois vir a colheita, Senhor. Que possamos juntos, cada um, Senhor, fazer o seu trabalho necessário para o seu autodescobrimento, para que possamos fazer um mundo melhor. Que o Senhor nos enche da sua graça, que possa proteger essa casa e a cada um aqui presente, hoje, agora e sempre. Que assim seja.